Gente, então nessa aula a gente vai fazer a correção das atividades da primeira semana do PET 1, tá? Então é essa aqui, ó, atividade de leitura de textos em inglês. É aquela do Shakespeare, tá? Então aqui, ó, a atividade proposta dessa semana refere-se ao documentário em vídeo elaborado pelo British Council sobre a vida e obra de William Shakespeare. Então eu vou ler com vocês e vou corrigindo e explicando o que for necessário, tá? Se tiverem dúvidas ainda, me pergunta depois. Então, ó, aqui nesse texto, como eu tirei print lá da atividade do PET, eles escreveram errado e ficou errado também, tá? Então, onde você lê 1954, leiam 1564, tá? Porque ele não nasceu em 1954, né? Então, ó, William Shakespeare was born in 1954. Não, em 1564, tá? Então, William Shakespeare was born significa nasceu. Então, ele nasceu em 1954. In England. Então, England é na Inglaterra. Então, quer dizer, aqui vai ter algum lugar da Inglaterra, certo? His father was a glove maker. Então, o pai dele era um fazedor de luva, tá? Um confeccionador de luva. His mother, Mary, was a farmer's alguma coisa. Então, a mãe dele, Mary, era alguma coisa de um farmer. Farmer era fazendeiro, tá? He had two older sisters. Ele tinha duas irmãs mais velhas. Two younger sisters. Duas irmãs mais novas. Três mais novas, alguma coisa, tá? William probably studied Latin. Então, William provavelmente estudou latim. Alguma coisa mais, tá? And history, e história. And left school when he was 14 or 15. E deixou a escola quando ele tinha, né? 14 ou 15 anos. 3 years, alguma coisa. 3 anos, alguma coisa. He married Anna Hathaway. Então, ele casou-se com Anna Hathaway. They had a daughter called Susanna. Eles tiveram uma filha chamada Susana. And named Judith and Hamlet. E chamado Judith e Hamlet. Sometime before 1590, algum tempo antes de 1590, he, alguma coisa, Stratford and went to London. Ele, alguma coisa, Stratford, e foi para Londres, tá? The capital city of England, a capital da Inglaterra, tá? Então, vamos ver. Então, aqui são as opções, né? Brothers, daughter, left, later, Stratford-on-Avon and Greek, certo? Então, aqui vamos ver. William Shakespeare was born in 1954, né? 1564, na verdade, né? Então, ele nasceu em 1564 em... aqui vai ser a resposta certa, vai ser esse aqui, ó. Stratford-Avon, tá? Essa é a primeira resposta. Então, é o nome da cidade que ele nasceu na Inglaterra, certo? E aqui, ó, his mother, Mary, was a farmer's. Então, a mãe dele era a farmer's daughter, tá? Então, ela era filha de um fazendeiro, certo? Então, aqui tava falando, he had two older sisters, ele tinha, né? Duas irmãs mais velhas, two younger sisters, duas irmãs mais novas, and three younger brothers, tá? E mais 3 irmãos mais novos, tá? Então, ó, ele tinha, vamos contar. Ele tinha 2 irmãs mais velhas,
2 irmãs mais novas, certo? E 3 irmãos mais novos, certo? Continuando. Então, aqui, ó. William probably studied Latin. Latim, que mais? History and Greek, tá? Greek é grego, tá? Na época estudava-se bastante. Latim, grego e história, tá? Aí, continuando aqui, ó. They had a daughter called Susanna. A palavra que viria aqui não apareceu na atividade lá e também não coloquei aqui. Sorry, tá, gente? Então, a palavra aqui seria twins, tá? T-W-I-N-S. Twins, que significa gêmeos, tá? Então, eles tiveram, né? Uma filha chamada Susana e gêmeos Judith e Hamlet, certo? Sometime before 1590, algum tempo antes de 1950, Stratford went to London. Se ele foi para Londres, ele saiu de Stratford. Saiu, né? Que vai ser left, tá? Então, ele deixou Stratford e foi para Londres, que é a capital da Inglaterra, tá? Eu esqueci aqui, né? 3 years. Esse aqui vai ser o later, tá? Mais tarde, quer dizer, depois de 3 anos mais tarde que ele deixou a escola, né? Então, ele tinha 17 ou 18 anos, ele se casou, certo? Então, tá. Continuando. Escreva abaixo, de acordo com a ordem, né? Que aparece. Então, aqui vocês vão colocar a ordem. Então, seria, na ordem, primeiro aqui vai ser Stratford, certo? Primeiro é Stratford, Avon, tá? Primeira. Depois vai ser daughter, certo? Aí depois vai ser three younger brothers, né? Depois é brothers. Depois, Greek, tá? Aqui seria twins, que não tem aqui, tá? Aí aqui vai ser he left. Não, eu pulei um. Vamos voltar, gente, ó, vamos lá. Sem o pulo later, né? Então, vamos começar de novo, lá. Então, primeiro é Stratford. Então, primeiro é Stratford, depois daughter, depois brothers, tá? Depois Greek, later, tá? Que é later. Aí aqui vai ser twins, left, tá? Então, vai ser essa ordem. Quando William Shakespeare nasceu? Então, ele nasceu em 1564, tá, gente? Não coloca essa resposta aqui que é errada, por isso que algumas foram erradas, tá? É 1564, tanto que coloquei aqui para vocês corrigirem, tá? Então, ele nasceu em 1564. Quantos irmãos ele tinha? Vamos contar aqui, ó. Ele tinha 2 irmãos, 2 irmãs mais velhas, mais 2 irmãs mais novas, mais 3 irmãos mais velhos. Então, ele tinha 7 irmãos, tá? Então, acertou quem escreveu 7. Segundo o texto, Shakespeare, segundo o texto, o Shakespeare era o dos irmãos. Ele não era o mais velho, porque ele tinha 3 irmãs mais velhas, né? Aqui, ó. Cadê? Ele tinha 2 irmãs mais velhas, né? Ele não era o caçula, né? Porque ele tinha mais 2 irmãs mais velhas. Aliás, ele tinha 3 irmãos mais velhos e 3 irmãs mais. Aliás, ele tinha 3 irmãs mais novas e 3 irmãos mais novos, certo? Então, ele era. Se ele tinha 2, então ele era o terceiro filho,
né? Então, ele era o terceiro filho, certo? Com que idade ele abandonou a escola? Então, o texto fala que ele abandonou entre 14 ou 15 anos, tá? Então, como ficou errado assim na hora de responder, né? Na hora de eu criar aqui, que eu não estava muito habilidosa ainda, então eu considerei quem escreveu ou 14 ou 15 anos, tá? Porque parece que o formulário não aceitou as duas respostas, né? Segunda parte do texto. Então, vamos lá. London's first theatre opened in 1576. Então, o primeiro teatro de Londres abriu em 1576. Shakespeare worked in London. Então, Shakespeare trabalhou em Londres as an and then started writing. Então, Shakespeare trabalhou em Londres como e aí começou a escrever alguma coisa. Em 1593, em 1593, um terrível killed thousands of alguma coisa. Então, matou milhares de and the theaters were closed. E os teatros foram fechados. During esse tempo, William started to write poems. Então, William começou a escrever poemas instead of plays, no lugar de peças. His short poems were called. Os poemas curtos dele eram chamados. Shakespeare helped building a new theater called The Globe. Então, Shakespeare ajudou a construir um novo teatro chamado o Globo. It opened in 1599. Foi aberto em 1599. It was round and had space for 3,000 people. Era redondo e tinha espaço para 3.000 pessoas. At the Globe, some people stood in front of. Tem repetido aqui, né? Então, no Globo, The Globe, né? No Globe, algumas pessoas permaneciam em pé, in front of the, na frente do, and others had alguma coisa, e outras tinham, né? They shout and clapped and loved to watch plays. Então, eles gritavam e aplaudiam e amavam assistir às peças. Então, as palavras que a gente vai usar para completar são essas aqui, ó. Actor, plays, disease, people, sonnet, stage, audience, seats, tá? Então, actor é uma palavra cognata que significa ator. Plays, tá? Eu sei que muitos já conhecem essa palavra play, que significa jogar, brincar, tocar, tá? Mas ela também tem o sentido de peças de teatro, tá? Então, plays significa peças. Disease significa doença. People é pessoas, tá? No plural, tá? People é plural de person, tá? Person, P-E-R-S-O-N, person, é pessoa. People é pessoas, tá? Sonnets, sonetos, acho que vocês já estudaram isso em português, né? O que é soneto? São poemas curtos, né? Stage, palco, tá? Audience é o que parece, tá? É uma cognata, é a audiência. E seats, assentos, tá? Lugares para sentar, assentos, tá? Então, vamos ver como vai ficar ali, ó. Então, quando fala assim, Shakespeare worked in London as an... Então, Shakespeare trabalhava em Londres como um ator, tá? Vai ser actor. Preste atenção, quando tem essa palavra aqui, ó, an, tá? An e a, eu já ensinei para vocês. A e an tem o mesmo sentido, que é um ou uma, certo? Só que o an sempre vem antes de vogais, certo? Então, sempre que ele aparecer antes de um espaço para vocês completarem, vocês já vão perceber que
vai vir uma palavra que começa com vogal, tá? Então, essa é uma dica, quando vocês tiverem dúvidas, né? Qual palavra eu posso pôr aqui? Se tem o an, vai ser alguma palavra que começa com vogal, certo? Então, nesse caso, teria os dois, né? Actor and audience. Então, ele não vai começar a trabalhar como audiência. Não seria, né? Não combinaria aqui. Então, ele vai começar a trabalhar como actor, ator, certo? And then started writing. E aí ele começou a escrever. O que ele pode escrever? Ele pode escrever um soneto ou ele pode escrever uma peça, certo? Mas aí vamos ver como que vai... Aqui seria peça, tá? Porque o soneto vai aparecer lá embaixo. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? In 1593, a terrible... Em 1593, uma terrível killed matou várias of and the theater were closed. Então, milhares de, e os teatros foram fechados. Então, para fechar um monte de teatro, pode ter matado o quê? Quem que ia aos teatros? Pessoas, né? Então, alguma coisa matou várias pessoas. People, tá? Aqui. E o que matou várias pessoas? Uma terrível disease, uma terrível doença, tá? Então, em 1593, uma terrível doença matou milhares de pessoas e os teatros foram fechados, tá? Então, durante esse tempo, William começou a escrever poemas no lugar de peças. Então, os poemas curtos deles eram chamados de... Qual que é a palavra que eu falei que parece que é poemas curtos? Sonetos, tá? Então, ele começou a escrever sonetos. Shakespeare ajudou a construir um novo teatro chamado Globo, certo? Ele foi aberto em 1599. Ele era redondo, tinha espaço para 3.000 pessoas. O Globo, The Globe, né? Gente, nome próprio, em geral, não é legal ficar traduzindo, tá? Se o nome dele era The Globe, lógico, em português a gente traduz por Globo, né? Mas não é legal traduzir nome próprio, tá? O nome dele era The Globe, tá? Então, no Globe, algumas pessoas permaneciam em pé. Stood é ficar em pé, tá? Permanecer. Em frente do... Então, elas ficavam em pé em frente da onde? Do stage, né? Do palco, certo? E outras tinham assentos, né? Tinham seats, certo? Então, marquem, depois vocês veem aí a ordem, tá? Porque senão vai durar muito tempo esse vídeo. Fica muito longo. Então, ó, escreva abaixo a ordem que as palavras aparecem. Então, depois vocês marquem a ordem que eu falei, tá? E aí vocês corrijam lá. Como se chama o teatro que o Shakespeare ajudou a construir? Como que era? The Globe, tá? Alguns eu até considerei, né, que traduziram, mas o certo é colocar o nome dele, que é em inglês mesmo, The Globe, tá? A capacidade desse teatro era para 3.000 pessoas, né? 3,000 people. Ó, observe que em inglês o milhar é separado por vírgula, tá? E em português é ponto. Então, essa é a diferença, tá? Se vocês forem escrever em inglês, tem que pôr vírgula, tá? Quando foi o primeiro teatro de Londres? Quando foi? Ó, quando que abriu o primeiro teatro, né? Foi em 1576, tá? Então, foi quando abriu o primeiro teatro de Londres. Ó, The First Theatre opened em 1576, tá? Então, essa é a resposta. William started to write poems instead of plays. Assinale a frase sinônima a esta. Então,
William começou a escrever poemas no lugar de peças, tá? Então, aqui, William começou a escrever somente poemas. Aliás, William começou a escrever poemas e plays. Quer dizer, ele começou a escrever poemas e peças. William começou a escrever poemas e, assim como peças, né? Isso aqui está falando isso. William começou a escrever somente poemas. William começou a escrever ambos, poemas e peças. Então, a frase seria, a correta é essa daqui, que ele começou a escrever somente poemas. É o que fala nessa frase aqui, tá? Que, como não podia mais ter peças, então ele começou a escrever poemas no lugar de peças, tá? Então, essa é a correção dessa atividade aqui, tá? Da primeira semana. Eu vou gravar mais vídeos a respeito das outras atividades, tá? Se tiverem alguma dúvida ainda, algum comentário, vocês podem escrever lá na atividade, tá? Embaixo desse vídeo onde eu vou deixar. Beijos e até a próxima.